Vários fogos de artifício estão começando a se acender em uma rua movimentada na cidade de Yanju. O cruzamento está repleto de convidados famosos que fazem fila em frente ao edifício de elite. Em frente à entrada do edifício, é claro, há um guarda que permite que as pessoas passem pela lista. Uma senhora que passa se pergunta que tipo de evento está acontecendo nesse dia. Então, o jovem responde que hoje é o 30º aniversário de uma grande organização da cidade chamada Lin Group. Ele também informa que todas as pessoas que participam dessa festa são as mais influentes da cidade de Yanju. Guardas furiosos estão tirando a rua dos transeuntes, pessoas que olham demais para dentro do salão de banquetes. Nesse momento, um jovem que chegou aqui em sua motocicleta fica bem em frente ao prédio. Ele segura um pedaço de papel com um endereço em sua mão, verificando o endereço várias vezes. Ele percebe que chegou ao endereço certo e na hora certa. O nome desse homem é Lin Jianshuan. De repente, uma multidão de bandidos enormes aparece atrás do homem, parecendo uma máfia de rua. Um deles, que parece ser o líder dessa gangue, olha fixamente para Lin Jian. No entanto, no segundo seguinte, ele se curva para o homem e o chama de mestre. De algum lugar, o líder tira uma pequena xícara e proclama que esse é o presente que Lin Zhan pediu. Ele também relata que todos tiveram que procurar em todas as lojas de antiguidades da cidade para encontrá-lo. Ao ouvir a palavra mestre, Lin Zhan começa a arregaçar uma manga. Depois disso, ele dá um tapa no rosto do líder e diz furiosamente que ele repetiu várias vezes para não chamá-lo dessa forma. Com um golpe tão forte, todos os que estavam com o líder ficaram horrorizados. Em seguida, Lin Jian avisa o líder que eles não devem dirigir um carro tão luxuoso. Ele adverte o líder mais uma vez e diz para eles não o chamarem de mestre em público. Nesse momento, todos os hooligans se ajoelham e pedem desculpas a Lin Jian. Eles proclamam que entenderam tudo e também informam que não farão isso no futuro. Lin Jian tira um lenço do bolso e limpa as mãos. Durante o caminho, o homem fala sobre como não quer que a família Lin saiba sua verdadeira identidade. A família Lin vive em Yanzhou há 30 anos. Eles construíram a base de Shanshun. Seus herdeiros são extraordinários, e seus descendentes são todos dragões e fênix. Hoje haverá um banquete de aniversário para a senhora idosa Zhan Ling. Lin Jian entra no salão de banquetes, segurando simultaneamente uma caixa de presente na qual há uma xícara trazida pelo líder. A anfitriã na entrada começa a anunciar a lista de convidados e seus presentes, além dos desejos. De acordo com ele, o CEO do grupo Fenhai deseja boa sorte à senhora Lin e lhe envia uma placa comemorativa incrustada de ouro. O presidente do conselho de administração da Caen Yuan, Sr. Wang Fushan, desejou à senhora idosa uma vida longa e enviou um par de joias diferentes feitas de pedras preciosas e jade. E o presidente da Sociedade de Couro de Jiangnan deseja à senhora idosa a mesma bênção que o Mar da China Oriental e o Mar Sagrado em Nanshan. É a vez de anunciar o nome e o presente de Lin Zhan. A anfitriã diz solenemente o nome de Lin Zhan, mas quando ele diz o presente que trouxe, todos que estão no salão começam a se virar. Os convidados começam a sussurrar e rir pelas costas do homem. Eles se perguntam se esse é o mesmo homem que entrou em Lin há um mês. Alguns dizem que até ouviram que a idosa senhora Lin não o deixou entrar na casa da família Lin no mês passado. Os convidados anunciaram que a família Lin está comemorando seu 30º aniversário e o aniversário da idosa senhora Lin. Mas o genro deles, Lin Jingwan, enviou um presente tão estranho. Sua jovem esposa, Lin Qingguan, está de pé ao lado da multidão e os ouve. As pessoas próximas a ela começam a sussurrar que dar uma beleza tão linda como Lin Qingguan para um catador sem nome é um verdadeiro absurdo. Em um estado de espírito muito triste, Lin Qingguan fica perto dos convidados e se ruboriza com cada palavra que dizem a ela e a seu marido. Agora, furiosa, ela vai até Lin Zhanshuan e pergunta por que ele não comprou algo decente com o dinheiro que ela deu. No entanto, Lin Jingwan responde, sem qualquer vergonha, que essa tigela de porcelana foi entregue nos primeiros dias da dinastia Qingdian. Ele também diz que a tigela vale pelo menos 60 milhões de dólares. O homem relata que, felizmente, conseguiu tudo por 100 mil dólares. De repente, um dos herdeiros da família Lin, um homem chamado Lin Shun, sai da multidão de convidados. Ele diz ao genro que há um limite até para essas bobagens. Ele proclama que todos podem comprar esse tipo de lixo por 20 yuans em uma rua de antiguidades. Shun zombeteiramente relata que nem sequer pensou que era tão tolo a ponto de não conseguir escolher um presente adequadamente. Ele pede a todos que deem uma olhada no presente que preparou para sua avó. Dois homens entram no salão de banquetes, segurando em suas mãos uma enorme árvore perene de jaspe e um vaso igualmente enorme. Lin Shu
Shuin apresenta seu presente à avó de Lin e deseja vida eterna à família Lin. A idosa senhora Lin fica encantada com o presente e imediatamente agradece a Lin Shuin. Para amenizar a situação e cobrir um pouco a vergonha de seu marido estúpido, Lin Kuan-Van se aproxima de sua avó e promete que preparará imediatamente um presente adequado para ela. Mas sua avó exasperada não quer ouvir a neta. Ela lhe diz que não é necessário e que, mesmo que não lhe deem nada, isso não importa muito para a família Lin. A senhora Lin pega a mão de Lin Shuin e eles se afastam. A senhora idosa diz a ele para acompanhá-la, pois o banquete começará muito em breve. Ao sair, ela se volta para o rei Yuan e anuncia que a mesa principal já está cheia e que ela e seu marido não precisam se juntar a ela. A mulher lança um olhar de desprezo e sai acompanhada de seu neto. A moça permanece no tapete vermelho com as mãos abaixadas. Os convidados ao seu redor começam a sussurrar que é uma pena que a filha de Lin Dodir não possa sequer sentar-se à mesa principal. Eles começam a rir e proclamam que o pai dela só sabe beber a vida inteira e que não é de surpreender que sua filha tenha se casado com um idiota. As pessoas realmente não entendem por que a filha de uma família tão nobre se casou com um sujeito sem nome como Zhang Xuan. O rei Yuan começa a chorar amargamente na frente de todo o salão e de Zhang Xuan. O marido dela vê toda a farsa. Ele se lembra de que, para ele, entrar para a família Lin era apenas para se manter discreto e que não se importava nem um pouco com o que os outros pensavam dele. Zhang Xuan, na verdade, achava que sua esposa também não se importava com os outros, mas depois de vê-la chorando amargamente, ele chegou à conclusão de que esse não era o caso. Acontece que o rei Yuan realmente se importa com o que sua família pensa dela. Nesse momento, na mesa do banquete, a idosa senhora Lin dá um forte soco na mesa. Com raiva, ela diz que é hora de parar de falar bobagem. Ela afirma que o grupo Shu está se desenvolvendo rapidamente e que já ultrapassou o grupo Lin. Ela pergunta aos filhos mais novos da família Lin, que estão sentados à sua frente, o que eles farão em seguida e como, nesse caso, ela transferirá essa família para as mãos deles. Lin Xuan, que está sentado ao lado dela, começa a tranquilizar a senhora idosa. Ele diz que hoje é o feriado da família deles e que ela não deve ficar com raiva porque está machucada. No entanto, a senhora idosa parecia estar ainda mais irritada. Eles exclamaram que, mesmo que algo aconteça com ela, ela ficará bem. Ela perguntou a Lin Xuan se ele acha que ela viverá por mais alguns anos. A senhora pergunta repetidamente aos juniores qual deles dará o primeiro passo para facilitar a vida de GRU. Ela diz que se pelo menos alguém conseguir fazer isso, ela o recompensará com qualquer coisa. No entanto, há um silêncio incômodo na mesa nesse momento. Lin Xuan pensa que o grupo Ju é liderado pelo ancestral da segunda geração e que ele não lhes dará uma única chance. Ele chega à conclusão de que essa oferta não é tão atraente para suas perspectivas. Então, a senhora idosa pergunta repetidamente que, na verdade, ninguém se atreveria a responder à sua tarefa. Uma voz familiar sai da multidão. É Zhang Xuan, que no mesmo momento levantou a mão de sua esposa perturbada. Ele responde em voz alta à senhora que o rei Yuan conversará com o grupo Ju sobre cooperação. No entanto, a própria rei Yuan não entende o que o marido está dizendo. Lin Zhangshuan já foi chamado de rei do inferno. Todo o submundo obedecia às suas ordens. Todos os mafiosos o adoravam. Zhangshuan recebeu sua lealdade em troca de sua proteção. E metade da riqueza do mundo também estava em suas mãos. No entanto, Zhangshuan renunciou a essa vida, bem como aos privilégios de um gangster, e saiu de lá depois de conhecer sua noiva, a rei Yuan. Por esse motivo, ninguém na família Lin sabe a verdadeira identidade de Zhang Xuan e o que estava acontecendo em suas costas em um passado distante. De pé no salão de banquetes e segurando a mão de sua atonita esposa, ele pensa que nunca quis se comunicar muito com a família Lin. No entanto, ele chega à conclusão de que não permitirá que eles intimidem sua esposa. A rei Yuan olha para o marido e pergunta em voz baixa sobre o que ele acabou de dizer. Zhang Xuan lhe responde suavemente: se ela for bem-sucedida, é muito provável que receba a tão esperada aprovação da família Lin e de sua avó. Então, a rei Yuan se dá conta de que ele, seu marido, está certo e são em muitos aspectos. Nesse momento, ela se pergunta se sua avó a considera uma neta sem valor. Ela decide imediatamente que o rei Yuan mostrará e provará a ela que ela não é pior do que os outros. Ela solta a mão do marido e caminha com a cabeça erguida até a mesa de banquete onde sua avó está sentada, curvando-se um pouco. Ela pede à senhora Lin que lhe dê permissão para discutir a cooperação com o Shu Group. Lin Xuan, que está sentado ao lado dele, imediatamente começa a jogar lama na rei Yuan. Ele faz uma expressão de desdém e pergunta a rei Yuan o que a faz pensar que merece negociar com o CEO do Shu Group. Lin Xuan afirma que ela se envergonhará se for embora agora. No entanto, ele avisa que não é de forma alguma que ele a despreza,
mas sim o que ela pode fazer para conseguir negociar com o CEO da empresa Ju. Ele lhe pergunta se ela sabe mesmo como administrar a empresa. A própria perspectiva de que o rei Yuan possa subir na carreira e, ao mesmo tempo, ganhar o respeito da família Lin irrita Lin Xuan. O rei Yuan abaixa a cabeça novamente e fica desanimado. No entanto, sua avó responde que está pronta para entregar a tarefa ao rei Yuan. Surpreendido com essa declaração, Lin Xuan imediatamente se levanta da mesa e proclama em voz alta que essa é a escolha errada. Lin Xuan exclama que não é que eles não tenham uma chance de negociar com sucesso, mas ele diz que eles devem usar essa chance a seu favor. O homem, com inveja, informa que eles não podem permitir que a rei Yuan faça isso, porque até hoje ela insultou a família Lin com seu truque. Nesse momento, a senhora Lin pensa um pouco. Assim que ela abre a boca, Zhang Xuan a interrompe imediatamente. Ele proclama que, se o rei Yuan não conseguir acompanhar as negociações com sucesso, ele desistirá da oportunidade de herdar a propriedade da família Lin. Nesse momento, Lin Xuan está entusiasmado com as travessuras de Zhang Xuan. Ele imediatamente pensa que essa é a sua chance de se aproximar da herança da família Lin. Em seguida, ele pergunta a Lin Jingwan se ela concorda com o que o marido acabou de dizer. Lin Xuan proclama que, se suas negociações fracassarem, ela e o marido não terão direito à propriedade da família. Lin Jingwan não tem problemas em pedir à esposa que concorde com essas condições. No entanto, o rei Yuan, nervoso, pede a Lin Jingwan que não fale bobagens em um momento tão sério. Em seguida, sua avó anuncia que, como seu marido concordou com essas condições, ela a aconselha a fazer todo o possível para que a negociação seja bem-sucedida. No entanto, ela pede que não a culpem por não se importar com seus sentimentos caso não dê certo. Nesse momento, Zhang Xuan perde completamente a paciência e se aproxima da senhora idosa com uma intenção muito séria. O rei Yuan, segurando sua mão, pede que ele pare. Olhando exatamente para os olhos dela, ele diz para a senhora Lin. Ele lança uma frase incisiva: "Vamos esperar para ver." Depois disso, segurando a mão do rei Yuan, eles saem solenemente do salão de banquetes. As pessoas na plateia que estavam assistindo a isso começaram a exclamar que a rei Yuan estava em um estado muito lamentável, porque esse homem, ou seja, seu marido, é de fato o maior fracasso de sua vida. Dizem que ele não vale nada e que, mesmo que venham implorar a ele e à criança que deixem uma herança, eles não serão poupados. Um a um, os convidados começaram a rir e ficaram chocados com um genro tão estúpido como Zhang Xuan. A multidão acredita que eles deveriam pelo menos usar um pouco o cérebro, já que a cooperação com o grupo Ju é um evento muito importante. Todos começam a rir, mas a vovó Lin suspira pesadamente e realmente cai em um estado de estupor. Depois de um tempo, um homem de aparência idosa entra no solene salão de banquetes. Ele vai direto até a senhora Lin e diz que ainda tem a mesma energia que tinha quando se lembrava dela. Afinal, trata-se de seu irmão de longa data, chamado Gulao. Eles se cumprimentam educadamente e Miss Lin pergunta a ele o que o trouxe até ela. Mas antes que ela possa se expressar completamente, ela imediatamente ouve exclamações de admiração e choque de Gulao. Ele lhe pergunta qual é o problema com sua cara de admiração. Gulao vai imediatamente até a xícara antiga de Miss Lin, dada por Zhang Xuan e ridicularizada pela sociedade. Ele pergunta à senhora: "Essa não é uma xícara de época genuína do início da dinastia Qin?" Sem se deixar abater, a senhora Lin diz a ele que talvez o irmão Gu esteja enganado, pois ela diz que essa xícara é apenas um presente de um jovem violento que, na opinião dela, não consegue distinguir nem mesmo o bem do mal. No entanto, Gulao imediatamente responde que o que ela acabou de dizer é um completo absurdo e sem sentido. Ele pergunta à senhora idosa se ela duvida de seus muitos anos de experiência no campo das antiguidades, fazendo uma cara de desagrado e examinando um pouco a pequena tigela com os olhos. Ele a pega em suas mãos. Depois de alguns minutos, ele me informa que esse presente é um verdadeiro tesouro em comparação com os outros. No dia seguinte, Zhang Xuan passou calmamente pelas compras no mercado local. Ele estava olhando as cenouras locais e ia comprá-las com desconto, quando seu secretário chegou de carro. Imediatamente saindo do carro, ele anuncia que a senhorita Ana, a princesa imperial do antigo reino, espera encontrar Zhang Xuan. Ele também a informa que seus planos incluem visitar Yanju. Não levando a sério esse pedido de reunião, Zhang Xuan anuncia que já é casado. No entanto, ele sugere à secretária que veja até onde ela pode ir. Ele também exclama ao secretário que sua esposa deveria ir ao Ju Group para discutir a cooperação e pede que ele envie alguém para resolver esse assunto, curvando-se em sinal de cortesia e respeito. O secretário responde que preparará tudo para sua hora. Ao sair,
Ele também avisa o secretário que eles não devem se encontrar abertamente dessa forma. Ele declara que tudo isso será feito por motivos de segurança e que deseja manter seu segredo diante da família Lin. Naquele momento, Zhang Xuan coloca um capacete de motociclista e está prestes a sair, mas seu secretário o impediu. O secretário diz que não é necessário que ele faça uma lata tão grande para o bem da senhora. No entanto, Zhang Xuan lhe diz que eles não entenderão isso. Ele exclama que o Rei Yuan é o mundo inteiro para ele. Então, seu secretário fica parado no lugar, sem saber como responder a tal exclamação. Ele pega uma motocicleta e deixa o mercado no vento do verão. Quando sai, ele pensa que não há nada no mundo que ele não tenha feito pelo Rei Yuan. Isso também faz sentido, porque antes disso, Zhang Xuan estava na rua com sua mãe. Aos 5 anos de idade, ela ajudou a ele e a sua mãe a sobreviver ao inverno rigoroso. O Rei Yuan, quando era uma garotinha, trazia roupas quentes para Zhang Xuan e sua mãe no inverno. E aos 7 anos de idade, o Rei Yuan gratuitamente salvou Zhang Xuan quando ele gratuitamente teve uma intoxicação alimentar. Dessa vez, a garota o ajudou com dinheiro para o tratamento de Zhang Xuan. Quando Zhang Xuan tinha 10 anos, ele foi para a escola de caridade da família Lin, e sua mãe conseguiu um emprego como faxineira. Por um tempo, a vida difícil seguiu um bom curso, mas quando Zhang Xuan completou 14 anos, sua mãe foi diagnosticada com um tumor maligno. Para não ser um fardo extra para Zhang Xuan, sua mãe pulou do telhado de um prédio alto. Durante esses anos, Zhang Xuan ficou sozinho na pobreza. No bilhete póstumo, ela pediu que ele ficasse de olho na família Lin. Zhang Xuan começa a preparar uma sopa especial para o Rei Yuan. Recentemente, ele descobriu que alguém havia dado a Rei Yuan uma poção estranha. Zhang Xuan chega à conclusão de que tudo que ele pode fazer para salvá-la é adicionar um remédio à sopa todos os dias. Ele adiciona um medicamento especial à sopa e termina de cozinhá-la. Depois de despejar a sopa nos pratos, ele vai direto para o quarto do Rei Yuan. Ele bate na porta e informa ao Rei Yuan que a sopa está pronta. Nesse momento, o Rei Yuan sai do quarto com um olhar cansado, segurando uma enorme pasta de trabalho em suas mãos. Cambaleando um pouco e quase caindo, ela passa por Zhang Xuan. Ele imediatamente recorre a ela. Ela segura as mãos para não cair de pé no chão. Zhang Xuan sugere que o Rei Yuan vá até a empresa de Zhu depois de um breve descanso. Como ela não dormiu a noite toda, ele acha que sua esposa precisa de um pequeno descanso antes de uma reunião importante. No entanto, o Rei Yuan rapidamente retira sua mão do braço de Zhang Xuan e afirma que ela está bem. Ela pede que ele não se preocupe com ela. No entanto, Zhang Xuan lhe diz que andar por aí em tal estado, e ainda mais ir para o trabalho, é uma atividade extremamente insegura. Mas Zhang Xuan ainda vê que sua esposa está determinada e que ela não vai ficar para descansar. Então, ele pede que ela beba apenas a sopa que ele preparou primeiro. Ele também afirma que lhe dará uma carona para que ela chegue a tempo ao seu compromisso. Dessa vez, a Rei Yuan concorda e começa a tomar a sopa. Depois de tomá-la, ela percebe imediatamente que está se sentindo muito melhor e com mais facilidade para andar e pensar. Depois disso, ela pede a Zhang Xuan que faça as malas mais rápido para que ela possa ir mais rápido para a empresa de Zhu. Ao ver o alívio de sua esposa, Zhang Xuan fica imediatamente animado e vai fazer as malas. Depois eles vão juntos de bicicleta para o grupo Zhu. Ao chegar lá, Zhang Xuan informa o Rei Yuan sobre isso, mas ela não o ouve na primeira vez, pois acidentalmente adormece no ombro de Zhang Xuan no caminho. Ao ver que ela está dormindo docemente, Zhang Xuan pensa que o Rei Yuan trabalhou duro a noite toda para o sucesso dessas negociações. Ele também acha que toda a severidade e rigor dela se desfazem e desaparecem quando ela adormece tão docemente em seus ombros. Quando a Rei Yuan sente o olhar de alguém, ela acorda imediatamente e pula das costas de Zhang Xuan. Corando um pouco, ela começa a se sentir envergonhada por ter adormecido no ombro dele. A Rei Yuan desce imediatamente de sua bicicleta e pede a Zhang Xuan que a espere no mesmo lugar. Ele concorda com entusiasmo em esperar por ela, ao que parece, até mesmo por uma eternidade. Acompanhando-a com o olhar, ele acha que o sucesso é garantido para o Rei Yuan, pois tem certeza de que preparou tudo para esse procedimento. Com bom humor e alto astral, eles se separam em frente ao prédio. Entretanto, meia hora depois, Zhang Xuan vê a Rei Yuan saindo do prédio. Ele também vê que ela está chorando amargamente novamente nesse momento. Ele imediatamente corre até ela e pergunta o que aconteceu com ela. Dessa vez, o Rei Yuan, enfurecido, joga todos os documentos na cara de Zhang Xuan e declara que a culpa foi dele e que tudo foi por água abaixo porque ele fez uma promessa ridícula à idosa Lady Lin. Ela afirma que, de outra forma, ninguém poderia estar tão errado em suas suposições. As folhas dos documentos, como folhas em ordem de outono,
começam a cair e se espalham ao redor de Zhang Xuan. Ele mesmo fica paralisado no local e não entende o que aconteceu naquele lugar, que tanto ofendeu sua esposa. Ela entra rapidamente no táxi mais próximo e deixa imediatamente as empresas do grupo Zhu. Zhang Xuan ainda está no mesmo lugar. Resta saber o que aconteceu naquele lugar e quem se atreveu a estragar tanto o humor de sua esposa. Ele se lembra de que parecia ter preparado tudo com antecedência para que a reunião corresse bem. Ele liga imediatamente para seu secretário e pede que ele descubra quem e o que deixou sua esposa tão infeliz. O homem imediatamente pede para descobrir tudo. O secretário imediatamente faz login em seu computador e descobre que Zhu Hu, o CEO da empresa de Zhu, estava intimidando Rei Yuan com a situação da negociação. De acordo com ele, ele disse a ela para ir sozinha ao motel e passar a noite com ele. Ele conta tudo isso a Zhang Xuan. O homem chega a quebrar o telefone de raiva, enfurecido com tal explosão do diretor das empresas de Zhu. Ele se pergunta como ele ousou dizer tal coisa à sua preciosa esposa, já que pretendia matá-lo. Ele quer que Zhu Hu prepare melhor seu caixão, pois em breve ele poderá ser muito útil para seu uso. Nesse momento, Zhu Hu, CEO do Zhu Group, está sentado na torre do edifício, tomando calmamente seu café. Sentado sozinho, ele afirma que Lin Qingbo não tem escolha a não ser passar a noite com ele, porque esse é um projeto de $1 bilhão que o Ling Group, é claro, não pode perder. Zhu Hu pensa gratuitamente que Rei Yuan logo virá correndo até ele para implorar por um contrato. E enquanto está sentado sozinho, ele decide fazer outra coisa, quando alguém irrompe pela porta. A porta está destrancada e, com medo, Zhu Hu derrama seu café quente em sua virilha. Ele imediatamente grita furiosamente. Irritado, ele olha para a porta e, com o rosto vermelho de raiva, pergunta o nome da pessoa que ousou entrar em seu escritório. Ele também se pergunta quem se atreveu a entrar em seu escritório de forma tão rude. Acontece que Lin Zhangshuan também é muito malvado. Ao entrar, Zhangshuan se apresenta como aquele que vai matar o grupo de Zhu Hu agora mesmo. No segundo seguinte, Zhangshuan corre até a mesa de Zhu Hu, agarra-o pela cabeça e bate nele diretamente na mesa. Sua cabeça. Ele tira a xícara de café e o computador ao lado dela. Tudo da mesa cai no chão, e o próprio Zhu Hu voa direto para a parede de seu escritório. Ele bate na parede com a cabeça e depois sangra, surpreso com tamanha insolência. Zhu Hu coloca a mão na testa para não perder ainda mais sangue. O diretor enfurecido lhe pergunta se Zhang Xuan sabe quem está diante dele. Assim, ele pretende mostrar que é perigoso tocá-lo. No entanto, o bem informado Zhang Xuan provoca o diretor e pergunta o que ele está murmurando baixinho. Ele afirma que não consegue ouvir por causa do barulho e bate na mesa com o punho. Depois disso, a mesa se quebra. Ao ver isso, Zhu Hu percebe que o cara à sua frente é muito forte, e que, se ele bater nele, não haverá mais lugar para ele viver. Percebendo a situação e sua posição nela, ele decide agradar Zhang Xuan e rapidamente se ajoelha. Mais adiante, na mesma posição vergonhosa, ele implora o que quer dele, fazendo a careta mais assustadora do mundo. Zhang Xuan declara que o diretor Zhu Hu tem apenas duas opções, dependendo de sua decisão. Ele sugere que ele assine um contrato com Lin Qingyuan ou morra no mesmo lugar com sua empresa. Zhu Hu não leva a ameaça de Zhang Xuan muito a sério e apenas se levanta e proclama que pode ter sido enviado pela família Lin. Depois de finalmente se levantar, ele pergunta a Zhang Xuan se ele ficaria bem se o matasse e fosse embora, decidindo que foi subornado pela família Lin. Ele pergunta se ele tem certeza de que o dinheiro dado a ele pela família Lin pelo seu assassinato realmente vale a pena em sua vida. Zhang Xuan adverte que, no segundo desfecho dos eventos, não apenas ele será destruído, mas sua chamada empresa Zhu Group também irá à falência. Mais uma vez, não levando suas palavras a sério, o diretor Zhu Hu cai na gargalhada e proclama que os punhos de Zhang Xuan são bastante fortes, mas não a ponto de destruir uma empresa inteira. Sem ouvir suas palavras até o fim, Zhang Xuan pega o telefone e liga para alguém. Ele aponta seu dedo principal para Zhu Hu. Sente-se e fique em silêncio. Ele pega o telefone e anuncia à pessoa que está atrás dele que, se ele não ligar de volta em 50 segundos, será instruído a nivelar a Zhu Corporation ao chão. Em seguida, ele diz que está desligando. Assim, começa o relatório de 50 segundos. No início, Zhu Hu mostra forte resistência e proclama que Zhang Xuan está apenas se exibindo na frente dele. O diretor chuta a cadeira onde ele costumava se sentar e exclama que está apenas tentando fazer uma grande cena de si mesmo. Passam-se 20 segundos e sua resistência continua. Então, ainda resistindo, ele ameaça Zhang Xuan dizendo que se ele esperar um pouco mais, ele o matará com suas próprias mãos. Faltam apenas 5 segundos para sua resposta final.
portanto, seu tempo está se esgotando. Zhu Hagao olha para Shan Shun com uma espécie de expectativa e um olhar feroz. Ele lhe diz que agora realmente quer vê-lo destruir sua corporação. Ao ver que nada está acontecendo, ele pergunta ironicamente o que aconteceu com suas ameaças. De repente, seu telefone toca. Zhu Hagao vai até o telefone e é informado das más notícias. Acontece que as ações das empresas do Zhu Group foram suprimidas por um consórcio misterioso. A equipe informa que a empresa está perdendo centenas de milhões a cada segundo. Zhu Hagao está soando muito com essa notícia. E, de cara, a situação piora. O diretor é informado de que 3 dos parceiros de Zhu Hagao querem encerrar sua cooperação. Apesar das perdas, os servidores da empresa foram atacados por um fluxo de hackers. A equipe do Zhu Hagao Group relata que ficou desamparada. Há outra ligação, desta vez do pai do CEO do Zhu Hagao Group. Então, há 2 ligações dos gerentes da empresa Zhu Hagao Group. Ele pega outro telefone e o grito frenético de seu pai descontente entra imediatamente em seus ouvidos. Ele grita nos ouvidos do filho e começa a jogar lama em seu filho, chamando-o de estúpido e inútil. Seu pai também o informa que vários de seus conhecidos estão aconselhando-o a fugir do país e que Zhu Hagao cruzou o caminho de alguém que não deveria. A empresa está afundando gradualmente, o que, é claro, aterroriza o CEO. Aterrorizado, ele percebe que isso é obra de Zhang Xuan. Ele aponta o dedo para Zhang Xuan e diz que a culpa é toda dele. Sorrindo maliciosamente, Zhang Xuan exclama que ele lhe deu 2 opções para escolher, o que o levou a tais consequências. Ele pergunta repetidamente que tipo de resposta ele lhe dará desta vez. Desesperado, Zhu Hagao acaba concordando com suas condições, caindo de joelhos. Ele exclama que está pronto para fazer qualquer coisa por ele, desde que ele saia vivo da empresa. Em seguida, Zhang Xuan diz novamente que quer que Zhu Hagao se reúna com Lin Qingjiu amanhã, pedindo desculpas e que deu a ela uma indenização em quantias consideráveis. É claro que o diretor se queima muito com essas condições, mas, por falta de esperança, ele ainda concorda com isso. Um dia depois, uma reunião da família Lin é realizada no Yinggu Center, onde, mais uma vez, Lin Xuan começa a se intrometer com o Rei Yuan. Ele grita com o Rei Yuan e afirma que eles sabem sobre a recusa do grupo Zhu Hagao, assim como começa a gritar com ela e a acusá-la de não cumprir o contrato. A porta principal do escritório se abre e uma multidão de homens de terno entra. Eles são as principais pessoas da empresa Zhu Group. O Rei Yuan e os outros presentes no escritório não entendem por que o Zhu Group recusou vergonhosamente a proposta, e os mal-entendidos estão aumentando a cada segundo. O silêncio é interrompido por um Lin Xuan muito irritado, que imediatamente pergunta por que eles vieram. O pai do CEO Zhu Hagao também chegou com ele, e ele claramente não estava de muito bom humor, tanto que, no segundo seguinte a essa pergunta cancerígena, ele imediatamente bateu no filho na frente de todos. E não é que Zhu Hagao estivesse ileso. Ele nem sequer havia se recuperado dos ferimentos que Zhang Xuan lhe deixará após aquele interessante encontro. Um pai muito zangado começa a bater em seu filho e ordena que ele se ajoelhe e imediatamente peça perdão ao Rei Yuan. Ele o chama de animal nojento. Contorcendo-se convulsivamente, Zhu Hagao se ajoelha e estende o contrato em lágrimas. Ele declara que está sinceramente arrependido de tê-la feito de maneira tão estúpida e que ele próprio é apenas mais um tolo. Ele também diz que, após a assinatura oficial do contrato, o terreno indicado nesse documento estará completamente à disposição dela. O homem diz que não precisa desse terreno e que só espera que, no futuro, suas empresas cooperem entre si e que isso não volte a acontecer. Hagao pede perdão ao Rei Yuan, inclinando a cabeça discretamente. Ele exclama que, se ela não o perdoar, então esse homem, ou melhor, seu pai furioso que está atrás dele, simplesmente o pegará e o matará. Zhu Hagao está literalmente implorando para que ela assine o contrato. O Rei Yuan percebe imediatamente que alguém claramente o pressionou a fazer isso. Ela começa a pensar sobre a pessoa misteriosa desse homem. No entanto, sem tirar nenhuma conclusão disso, ela decide que primeiro assinará um contrato e depois encontrará a pessoa certa. Ela pega o contrato e anuncia que o aceita e o pedido de desculpas de Zhu Hagao. Ainda ajoelhado, o homem imediatamente agradece ao Rei Yuan. Em seguida, o pai do CEO Zhu Hagao pede desculpas ao Rei Yuan por ter perdido tempo com eles e também exclama que eles não a incomodarão mais. Depois de ver tudo isso, a senhora idosa Lin pergunta a Lin Xuan sobre quem poderia ser o Rei Yuan que está pedindo perdão dessa forma. No segundo seguinte, ela começa a rir e sugere que talvez o Rei Yuan tenha ases na manga que eles não conheçam. A partir de agora, a senhora Lin anuncia que o grupo Lin será patrocinado e que o Rei Yuan negociou com sucesso. Ela se aproxima de sua neta e coloca as mãos em seu ombro. Ela exclama com alegria que de fato cumpriu sua promessa. A idosa senhora Lin elogia a neta por seu trabalho bem-sucedido. Ela também a avisa que, se precisar de ajuda,
pode recorrer a ela com segurança. A entusiasmada Rei Yuan agradece à avó. Após a reunião, a vovó Lin e Lin Xuan saem juntas do prédio. Imediatamente, Lin Xuan proclama que uma certa família Zhen pode ter feito algo contra a família Zhou Gao em prol do bem-estar do Rei Yuan. Ele também diz que Shen Xiu, da família Zhen, tem sentimentos pelo Rei Yuan há muitos anos e que a própria família Zhen a ama. Xiu exclama que talvez a família Zhu devesse ter percebido isso. No entanto, a velha senhora o deixa imediatamente. Ela diz que já tem um marido. Fazendo uma cara sarcástica, Xiuan diz que tudo é simples. O homem informa a senhora idosa que o Rei Yuan só precisa se divorciar de Zhen Xiuan. No dia seguinte, o Rei Yuan vai a um restaurante elegante e não está sozinho. Também é um fato importante que não foi seu próprio marido que a chamou. Seu pai, apesar do fato de ela ser casada, sugeriu que ela fosse a um encontro às cegas. Ela achou essa proposta muito estranha, mas concordou mesmo assim. Zhan Xuan foi com ela. Ele a está esperando em frente ao restaurante, aproximando-se do marido dela. Ela pega sua mão e olha para ele com vergonha. Nesse momento, o Rei Yuan se lembra de que conhece muito bem o caráter de Shen Kui e que o marido dela é muito melhor do que ele em todos os sentidos. Ao ver o rosto envergonhado dela e perceber que ela se tornou mais suave com eles, Zhan Xuan começa a puxar as mãos dele para os quadris dela. Envergonhada, a Rei Yuan fica ainda mais vermelha e diz ao homem para tirar as mãos. Ela o adverte que, quando entrarem, não devem falar bobagens e que precisam ser mais gentis um com o outro. O Rei Huang diz, confuso, que ela estava apenas ensaiando a intimidade deles e nada mais. Zhan Xuan também fica constrangido com essas palavras e imediatamente retira suas mãos. Ele brinca dizendo que concluirá a tarefa dela na frente da família Qin. Eles entram no restaurante e se sentam à mesa principal, onde estão presentes a família Shen e o pai do Rei Yuan. Zhan Xuan e o Rei Yuan cumprimentam o pai de Lin, mas ele nem sequer olha para eles. No entanto, ele relata ao Rei Yuan que ele e Zhan Xuan têm quase a mesma idade, e o Rei Yuan começa a entender o que ele está querendo dizer, mas ainda assim não presta atenção a isso. Aqui, o filho da família Shen, chamado Zhen Shu, começa seu discurso. Ele pergunta a Rei Yuan se esse homem é preciso, apontando para Zhen Xuan como seu parceiro. Ele também diz, de forma sarcástica, que ela não sabe realmente o que é bom para ela. E a mãe da família Shen sussurra no ouvido de seu pai que o jovem Rei Yuan não inspira confiança desde a primeira vez e que seu filho Zhen Shu é 100 vezes melhor do que ele. Vendo essa pressão, a Rei Yuan proclama que essa é a sua verdadeira escolha e que ela não está interessada na escolha dos outros. No entanto, Zhan Xuan não parece se sensibilizar com isso e está sentado ao lado de sua esposa com um sorriso sarcástico. O pai do Rei Yuan chama o garçom e, para não abrir uma disputa entre as famílias, sugere que eles peçam algo da comida primeiro, empurrando as discussões para mais tarde. O garçom chega e distribui o cardápio. E, também dessa vez, para constranger Zhan Xuan, Zhan Xiu pega o cardápio e o entrega a Zhan Xuan, dizendo que ele pode pedir o que quiser e que com certeza pagará a conta. No entanto, sob suas intenções aparentemente boas, há um plano insidioso. Zhan Xiu chega à conclusão de que Zhan Xuan não sabe línguas estrangeiras, e o cardápio que lhe foi apresentado estava em francês. Ele já está prevendo a desgraça de Zhan Xuan com um sorriso malicioso. No entanto, o homem pega o cardápio com calma e diz que quer uma baguete, fígado gordo e vinho tinto. Ao ouvir isso, Zhen Shu imediatamente cai na gargalhada e proclama que esse prato se chama foie gras. Ele sugere ao homem que não finja. No entanto, ele não conhece a culinária francesa. O homem também exclama que a culinária francesa tem uma atitude muito reverente em relação à etiqueta e aos costumes. Ele se oferece para ver que tipo de comida saudável ele pediu para si mesmo. Depois de trazer os pratos, o descontentamento de Zhen Gu aumenta. Desta vez, ele está pegando as frutas. Ele diz a Zhan Xuan que, de acordo com a etiqueta da culinária francesa, é impossível fazer o pedido antes do prato principal e que, na França, alguém como ele, que não respeita a etiqueta francesa, seria imediatamente expulso do restaurante. Zhan Xuan não sucumbe às provocações e se senta calmamente com um sorriso sereno. No entanto, a Rei Yuan não suporta declarações tão duras sobre seu marido e, levantando a voz, proclama que Zhen Shu não deveria gritar tanto. Ao ouvir isso, Zhen Shu decide interromper a conversa. Ele informa que, em primeiro lugar, foi o grazé, na verdade, fígado de pato feito no estilo francês e que também é chamado de fígado gorduroso, e, em segundo lugar, um damasco, ou seja, uma fruta. Nessa situação, serve como aperitivo. O homem também informa que o foie gras deve ser consumido em uma baguete, e assim a pessoa ficará saciada. Ao ouvir isso, Shen Shu aponta para uma baguete com fígado gorduroso e proclama que esse tipo de alimentação é inaceitável. Ele também diz a Zhan Xuan que, mesmo que ele seja estúpido e pobre, sua imaginação é excelente. No entanto,
Nem todos, ainda não levando suas palavras a sério. O homem aponta o dedo para a mesa ao lado, onde o mesmo prato é comido da mesma forma que Zhang Xuan disse antes. Vendo a cara de espanto e vergonha de Shen Shu, ele lhe pergunta com um sorriso malicioso quem se mostrou um idiota estúpido dessa vez. Ruborizado com o que viu, Shen Shu olha atônito para a mesa ao lado, ao mesmo tempo em que percebe que não foi Zhang Xuan quem se envergonhou. E ele mesmo, com um sorriso sereno, Zhang Xuan proclama que as verdadeiras sutilezas da culinária francesa não são apenas uma combinação de ingredientes. Ele diz que não se trata apenas de um tipo de comida e petiscos por sugestão de alguém. Depois de preparar um pequeno sanduíche, ele coloca um pedaço dele na boca da Rei Yuan e pede que ela experimente. Ela não se recusa. No segundo seguinte, ela percebe que o sabor do sanduíche é simplesmente divino. Ela lhe diz que o sanduíche ficou muito saboroso. Pelo seu olhar, fica claro que ela agora ama Zhang Xuan ainda mais. Depois de ver a química entre eles, Zhang Xuan chega à conclusão, com raiva, de que ele realmente conhece a culinária e a cultura francesas. É claro que isso enfurece Zhang Xuan, colocando mais lenha na fogueira. Informa a ele que o que ele disse antes é verdade. Entretanto, de acordo com ele, as pessoas que seguem cegamente as regras sem entendê-las completamente são hipócritas. Incapaz de suportar todo esse desfile de vergonha e humilhação, a família Xiong se levanta e sai imediatamente, e Zhang Xuan ainda está olhando para eles com o mesmo sorriso sereno. O pai do rei Van também vai embora com a família. Ele e Zhang Xuan ficam sozinhos e os dois começam a rir. Ela lhe pergunta se ele fez isso de propósito. Ele lhe diz que, no entanto, foi um ótimo desempenho. A Rei Yuan pergunta a ele de onde ele aprendeu isso e afirma que não se lembra de ele ter falado sobre isso na frente dela. Ele lhe diz que não aprendeu isso de propósito, mas que se lembrou dessa informação quando trabalhou como garçom em um restaurante. A Rei Yuan então lhe pergunta por que ele não trabalha para a empresa dela. Ela exclama que o talento dele seria muito bom para eles e que ele poderia construir um relacionamento público com a empresa. No entanto, Zhang Xuan recusa imediatamente essa oferta e diz que seu único dever é ser um marido fiel e ficar em casa. Em sua mente, ele acha que é melhor ficar em casa e fazer sopa do que ir trabalhar. Ele também entende que, se precisar de dinheiro, ele o obterá sem problemas em algumas ligações. No entanto, não consegue convencer a esposa de que sua decisão é correta, e ela começa a fazer birra. O rei Yuan diz que como homem adulto, não consegue encontrar um emprego para si mesmo e que, sentado em casa, ele não conseguirá nada na vida. O homem pede que ela não fique brava e, mesmo assim, acaba concordando com o acordo. No dia seguinte, ele entra em uma empresa com um salário de 2.000 por mês. Quando ele está sentado em um café próximo ao trabalho pela manhã, uma garota de cabelos vermelhos se aproxima dele de repente. Imediatamente, ela lhe pergunta se ele é o mendigo lixo Shan Shun. Um pouco surpreso com tal atrevimento, ele olha lentamente para a garota. Além disso, ela diz que é claro que é preciso olhar para ele para determinar se ele é assim. Ela exclama que ele não é digno do rei Yuan. Acontece que se trata da amiga do rei Yuan, cujo nome é Feng Yin. Ela afirma que, depois de vê-lo, perdeu o apetite para comer qualquer coisa. Não aguentando mais, o homem se levanta da mesa e proclama que não se importa com as palavras dela, desde que ela seja a namorada do rei Yuan. Decidindo não continuar esse diálogo sem sentido, o homem começa a se retirar. No entanto, a moça grita atrás dele e o adverte, dizendo-lhe para não se iludir com o fato de ser o marido do rei Yuan. Ela diz que, se ele não entender, ela repetirá suas palavras novamente e o expulsará daqui. Ela também lhe diz que o rei Yuan está perdendo sua reputação por estar perto dele. E isso está começando desta vez. Depois de suportar isso, Zhang Xuan para, com um olhar feroz, diz a ela para não insultar a ele e a sua esposa. Ele começa a se aproximar cada vez mais dela, e a garota começa a ficar assustada. Um gerente da empresa chamado Gao Kang se aproxima imediatamente e pergunta a Zhang Xuan o que ele está fazendo aqui. O homem o pega pelos ombros e imediatamente o joga para o lado. Ele pergunta à garota se ela está bem e que, se Zhang Xuan ousasse tocá-la, ele o expulsaria imediatamente daqui. A moça diz que se ele é novo na equipe, então eles são obrigados a ensiná-lo a se comunicar com os clientes. A garota infeliz sai acompanhada pelo gerente. A Gao Kang saberá imediatamente quem é esse homem que está diante dele. Ele proclama que esse é o genro inútil que recentemente se juntou à família Lin. Ele diz à garota para não se preocupar e que certamente cuidará dele. O rosto de Zhang Xuan se enruga com essas palavras. Logo depois que ela sai,
A Gao Kang encontra Zhang Xuan com uma missão. Ele lhe diz que não gosta de desperdiçadores da empresa e que lhe dá um dia para tirar o dinheiro da empresa de Shanlong. Ele lhe dá um notebook e o manda embora. No entanto, Zhang Xuan primeiro pergunta a ele onde pode conseguir o endereço e a viagem gratuita da empresa, que deve ser fornecida para essas viagens. A Gao Kang imediatamente grita com ele, dizendo que Zhang Xuan pediu uma oferta tão ultrajante logo no primeiro dia e que ele era extremamente arrogante. Naquele momento, Zhang Xuan imediatamente se senta na mesa à sua frente e informa ao homem que, nesse caso, ele não irá a lugar algum. A Gao Kang lhe pergunta furiosamente se o homem definitivamente não irá a Shanlong. Em seguida, Zhang Xuan lhe pede para deixá-lo em paz e atende ao telefone, o que irrita ainda mais seu chefe. Ele pede a Gao Qian que o deixe em paz. Em seu smartphone, ele diz o número de sua secretária e informa que, no momento, está na companhia de sua esposa. Ele também diz à secretária ao telefone que precisa enviar pessoas para Shanlong imediatamente para que o dinheiro da empresa possa ser devolvido. Ele desliga o telefone e, em seguida, todos que estavam na cafeteria começam a se aproximar dele. É claro que a Gao Kang ouve esse chamado e imediatamente pergunta quem ele pensa que é, que pode simplesmente enviar pessoas para Shanlong. Zhang Xuan então responde perguntando se ele está com pressa. O homem pede que o gerente se sente e espere um pouco. O gerente finalmente perde a paciência e proclama em alto e bom som que perderá de cara se o dinheiro não vier de Shanlong. A Gao Kang chama Zhang Xuan de tolo e proclama que, se fosse tão fácil fazer com que eles trouxessem dinheiro, eles mesmos já o teriam conseguido. Com seus gritos altos, ele reúne uma multidão ao seu redor que começa a admirar sua discordância. Um guarda de segurança da empresa se aproxima do gerente e diz que Zhang Xuan é um tolo e que essa família é uma das mais influentes, com a qual não vale a pena estragar as relações. Zhang Xuan inicia a contagem regressiva de 3 para 1 e, quando termina, seu pessoal entra pela porta. À primeira vista, essas pessoas parecem mafiosos típicos. Eles assustam a multidão e o gerente que está na frente de Zhang Xuan. A multidão e a Gao Kang ficam chocados com uma aparição tão inesperada. A Gao Kang e outros, ao verem essas pessoas formidáveis, imediatamente começam a se desculpar e a se esquivar. Um homem da gangue, afastando os óculos, pergunta-lhe onde está Zhang Xuan. Em seguida, ele aponta para ele com o dedo, onde ele está sentado serenamente. Quando ele diz a um homem o quanto ele é caro, ele antecipa que Zhang Xuan agora terá o que merece e que os homens de Shanlong vieram aqui para lidar com ele de uma vez por todas. Ele pensa que verá a desgraça da família Lin e já está abrindo um sorriso malicioso. O homem imediatamente se aproxima de Zhang Xuan e lhe pergunta em voz alta se ele ordenou que eles fornecessem dinheiro de Shanlong. Sentado com a mesma postura serena, Zhang Xuan responde afirmativamente. Além disso, pergunta se o homem tem algum problema com isso. O homem da máfia imediatamente chama todos os seus amigos e os informa que o homem sentado à frente deles é o mesmo Zhang Xuan. A Gao Qian imediatamente recebe um sorriso malicioso de seus rostos ameaçadores e chega à conclusão de que agora Zhang Xuan terá o que merece. Entretanto, esse não foi o caso. A gangue imediatamente grita e pede desculpas a Zhang Xuan. 30 pessoas imediatamente se ajoelham e pedem perdão a Zhang Xuan. Elas gritam que só querem viver. A Gao Qian fica de queixo caído com essa explosão. Ele não entende o que está acontecendo aqui. O líder da gangue, com lágrimas nos olhos, entrega a Zhang Xuan um cheque e o informa que há 100 milhões nele. Ele até pede que ele conte cada moeda. Ele pega o cheque e imediatamente o entrega a Gao Qian. Ele anuncia que seu trabalho de hoje terminou, pegando o cheque em sua mão. A Gao Kang vê que ele não apenas devolveu o dinheiro, mas os forçou a devolvê-lo em dobro. O gangster, aparentemente ajoelhado, pergunta docemente a Zhang Xuan se ele poderia deixá-los ir embora agora para ser generoso. Zhang Xuan responde afirmativamente e informa que está livre. Ao ouvir isso, eles imediatamente saem correndo do café em uma multidão, batendo nele. Zhang Xuan também sai atrás deles. A Gao Kang fica no meio do salão e pensa que esse cara morreu em seu nariz em seu primeiro dia de trabalho. É claro que isso deixa furioso e chega à conclusão de que não o deixará trabalhar aqui novamente. Os funcionários dão uma ordem à multidão de que ninguém neste local pode falar sobre o que aconteceu hoje. Ele anuncia que fechará pessoalmente a conta de Shanlong. Enquanto isso, Zhang Xuan chega ao escritório e se senta em sua cadeira. Parecendo entediado, ele espera o fim de seu turno quando, de repente, é demitido e mandado para casa. Zhang Xuan não fica chateado com isso, mas apenas olha para ele com um olhar entediado e revira os olhos. Ele recebe uma comissão por seu trabalho hoje. Ele recebe a oferta de pegá-la e ir embora. Zhang Xuan afirma que não está preocupado com o trabalho e diz que está mais interessado em como eles explicarão sua demissão ao chefe. O funcionário lhe diz que o próprio chefe não o suporta e que, portanto, nada acontecerá se ele se livrar dele secretamente. Zhang Xuan junta suas coisas e começa a sair. Ao sair, ele pensa
pensa que, embora essa seja uma empresa pequena, não há uma única pessoa confiável aqui em quem ele possa confiar. À noite, ele deixa a empresa e está indo para casa quando um carro passa por ele. Com o canto do olho, ele percebe a mesma namorada de sua esposa que havia sido rude com ele naquela manhã. Depois de pensar um pouco, ele percebe que a aparência dela não era nada saudável, e a pessoa ao lado dela não era confiável. Ele chega à conclusão de que ela é uma pessoa próxima ao Rei Yuan e que, portanto, ele não poderá deixar que nada de ruim aconteça com ela. Ele acha que o Rei Yuan ficará muito chateado se ele permitir que isso aconteça. Portanto, ele corre atrás do carro na velocidade da luz, ao mesmo tempo em que derruba os transeuntes. Ele vai até a casa da propriedade para pegar o carro. O homem que estava ao lado de Fengi a coloca na cama e pergunta ao amigo se está tudo pronto para a filmagem. Seu amigo responde que essa é a melhor câmera que geralmente está na moda para ser encontrada nas lojas. Ele me garante que a filmagem será ótima. Pelo rosto e pelo comportamento da garota, fica claro que ela recebeu um remédio forte e embotou todos os seus sentidos. O nome do sequestrador é Shen Jun e ele diz que não pode mais esperar. No entanto, o pé de Zhang Xuan voa em seu rosto no segundo seguinte. O golpe o perfura na cabeça e ele voa para o chão. Ao ver o rosto ameaçador, Shen Jun implora a Zhang Xuan que o poupe. Ele tenta se justificar dizendo que estão fazendo um acordo com uma garota. Sem ouvi-lo até o fim, ele imediatamente lhe dá um tapa no pescoço e o chama de pirralho sujo. Quando finalmente consegue lidar com os dois, ele tira o paletó e cobre Fanny com ele. Quando ele a alcança, ela o abraça de repente. A garota diz que é gostosa e que está esperando a ajuda de Zhang Xuan. Ruborizados, Zhang Xuan caiu em um estado de estupor e não entendeu como proceder. Depois de pensar um pouco, ele imediatamente afasta o rosto dela do seu. Ele se levanta e diz que não sabe nem mesmo onde ela mora. Ele chega à conclusão de que, nesse caso, ele simplesmente a levará para a casa do Rei Yuan. 20 minutos depois, eles se encontram na casa de campo da família Lin. Ele a coloca na cama e pensa que, felizmente, conseguiu arrastá-la pela janela porque havia muitas pessoas no andar de baixo que certamente fariam barulho por causa do amigo e do marido dela. Ele decide que precisa encontrar imediatamente uma oportunidade para contar e informar o Rei Yuan sobre isso. Os olhos de Fang Ye se perguntam onde ela está. Enquanto isso, no fundo da vila, há uma discussão acalorada sobre a vida pessoal de Lin Rei Yuan. Toda a família de Lin se reúne e discute a posição dela e a do marido. Sua tia proclama que não há nada a ser discutido e que o Rei Yuan só precisa se divorciar de Zhang Xuan e se casar novamente com Zhang Shu. Ao ouvir isso, o Rei Yuan lhe pergunta como ela pode dizer tal coisa. Ela afirma que Zhang Xuan não é mais o mesmo de antes e que agora ele está motivado e pronto para trabalhar. Então Lin Xuan está sentado ao lado dela. Começa a rir alto e pergunta ao Rei Yuan se os padrões dela são tão baixos. Sua escolha recaiu sobre um tolo como Zhang Xuan. Ele também diz que talvez um dia queira trabalhar com mendigos e pedir esmola. Nesse momento, sua tia o chama e diz a Lin Xuan que foi muito rude da parte dele. No entanto, no final, ela acrescenta que as palavras dele realmente fazem sentido. Nesse momento, o Rei Yuan pensa que seu marido jamais faria tal coisa, e que ele não é, de forma alguma, o tipo de pessoa que a família dela o vê. A garota começa a se irritar com a família, mas, nesse momento, a discussão acalorada é interrompida pela senhora idosa Li. Ela fica entediada ao assistir a todo o concerto que sua família organizou, e pede ao Rei Yuan que lhe conte a verdade. Ele diz a ela que essa é uma oportunidade muito boa para que a família deles crie bons vínculos nessa área. Ela diz que isso não é benéfico apenas para ele. Finalmente, ela pergunta se o Rei Yuan ama Zhang Xuan. Ela, depois de pensar um pouco, começa a responder, mas a voz de sua amiga interrompe sua fala. Os gritos de uma garota que chama Zhang Xuan de monstro podem ser ouvidos das escadas. Toda a família se vira imediatamente ao ouvir os gritos que surgem no topo. Fang Yi sai da escada com um vestido vermelho rasgado e pergunta a Zhang Xuan como ele pôde fazer isso com ela. Em lágrimas, ela corre imediatamente para o Rei Yuan. O próprio Zhang Xuan está horrorizado com o tumulto que ela causou no andar de baixo. Ele sai correndo atrás dela. O Rei Yuan imediatamente lhe pergunta o que aconteceu com ela, ainda engasgado com as lágrimas. A garota conta que desmaiou na garagem hoje e que, quando acordou, viu Zhang Xuan pendurado sobre ela. Zhang Xuan também aparece na frente da família e todos, é claro, entendem imediatamente o que está acontecendo. Eles olham para ele estupefatos. Então, a senhora Lin pergunta a Fan Yu se ela está dizendo a verdade. A garota responde que não tem nada para mentir sobre assunto tão sério. O Rei Yuan imediatamente se enfurece. No mesmo instante, bate no rosto de Zhang Xuan. Ela chama o homem de animal. Aflito com isso, Zhang Xuan pergunta tristemente à sua esposa se ela não acredita nele. Lin Xuan aproveita o momento e exclama que Zhang Xuan está envergonhando a família Lin. Ele se balança e proclama que, desta vez,
finalmente matará seu amante. No entanto, dessa vez Zhan Shua não se deixa ofender e imediatamente bate em Lin, que voa para o chão. Ele grita e pergunta a Zhan Xuan como ele se atreveu a jogá-lo no chão. Nesse momento, a senhora idosa Lin se desmancha em lágrimas e ordena que Zhan Xuan seja levado embora daqui. Finalmente, Zhan Xuan olha para o rei Yuan e pensa que, mesmo depois de tantos anos, não há sequer uma gota de confiança nos olhos dela para com ele. Quando ele percebe isso, decide ir embora por conta própria. No caminho, pergunta a Rei Yuan que, se ela não acredita nele, então qual é o sentido de permanecer em uma família? Aflito com o incidente, ele começa a deixar lentamente o salão inferior da casa da família Lin. O rei Yuan olha para ele com olhos tristes, levantando-se de seu assento. Xuan grita para o homem que isso é bom para ele. Ele exclama que sempre soube que Zhan Shua não era um bom sujeito. Ele proclama que a família Lin o ergueu e pergunta como ele pôde fazer coisas tão vergonhosas. O rei Yuan vai até sua amiga para confortá-la. Ela abraça Feng e diz que encontrará a pessoa que realmente fez isso. Ela pede que ela não se preocupe. Ela informa que, se for verdade que foi Zhan Xuan, ela se divorciará dele imediatamente. Então, Feng Yi começa a gritar com sua amiga, perguntando se ela viu com seus próprios olhos o que aconteceu. Ela também pergunta se ela não acredita em sua própria amiga. Ela exclama que, mesmo em uma situação como essa, está protegendo o marido. A Rei Yuan fica paralisada no local, sem entender o que deveria dizer para acalmar a amiga. Nesse momento, a confusão delas é interrompida por um homem que entra correndo na casa. Ele procura a Rei Yuan com seus olhos e finalmente a encontra. Acontece que se trata do funcionário subordinado de Fan Yu, um homem chamado Xiao Lai. Preocupadas, as meninas imediatamente perguntam ao homem o motivo de sua aparição. Ele informa a ela e a Fan Yu que recebeu a câmera do marido da senhora Rei Yuan. Mais tarde, na casa de Lin Qingyan. Lin Yan é o primeiro e oficial nome dado ao nascer. Rei Yuan é um nome do meio nos países do leste asiático. Um nome dado nos tempos antigos quando uma pessoa entra na idade de se casar. Assim, o funcionário de Fan Yu pede ao Rei Yuan e a Fan Yu que vejam o que foi retratado na câmera que Zhan Xuan lhe deu. Ele anuncia que ela foi encontrada na casa de Zhan Xuan. Abrindo o filme da câmera, eles veem que o proprietário da casa, com um sorriso malicioso, pede ao operador que tire fotos dele e de sua parceira de forma clara e nítida. Ele também falou sobre como precisava ver todos os detalhes da filmagem com clareza mais tarde. Ao verem isso, o rei Yuan e Feng Yi ficam horrorizados. Depois disso, aparece no vídeo um homem que bate em Shen Junho apesar de suas súplicas. A câmera mostra claramente que se trata de Zhan Xuan. Depois da briga, fica claro que Zhan Xuan tirou sua jaqueta e, ao fechá-la, Feng Yi a arrastou para um lugar seguro. Ao ver essa imagem, o rei Yuan quase parte o coração por causa da sensação de sua própria estupidez. Ela imediatamente se arrepende de não ter dado ouvidos a Zhan Xuan. Lágrimas começam a se formar em seu rosto. Ela se levanta imediatamente de seu assento e, sem olhar para trás, corre direto para a porta. No caminho, ela pensa que nem se deu ao trabalho de perguntar ao próprio Zhan Xuan sobre o que aconteceu naquele momento. Derramando lágrimas, ela corre para a saída. Ao sair da casa, ela vê um Zhan Xuan frustrado bem na sua frente. Esforçando-se um pouco para correr, ela o chama imediatamente. Ele se vira e vê sua esposa. Ela declara que agora sabe toda a verdade sobre aquela situação desagradável e pede que ele não vá embora. Quando ele a vê, coloca a mão no rosto e pergunta como ela vai compensá-lo pelo fato de seu rosto doer tanto. Então, a Rei Yuan se aproxima dele com força e diz que pagará todas as despesas médicas e afirma que fará tudo o que ele quiser por ele. Zhan Xuan fica corado e, é claro, a perdoa. No dia seguinte, Zhan Xuan vai ao mercado de vegetais, onde compra alimentos para casa. De repente, sua secretária o chama e anuncia que eles têm informações de que alguns estão caçando o Rei Yuan. Depois de sua ida ao mercado, o homem vai imediatamente para a empresa de sua esposa. Depois de ver Zhan Xuan de longe, o Rei Yuan se pergunta o que seu marido está fazendo em tal lugar. Zhan Xuan se aproxima do Rei Yuan e diz que ele não tem emprego no momento. Portanto, o homem não tem dinheiro e pede dinheiro à sua esposa. Ele diz que precisa de algum. Zhan Xuan pede apenas 500 yuan. Ele vê que ela saiu com uma mulher estranha. O homem supõe que ela provavelmente seja sua nova guarda-costas. A partir disso, ele conclui que isso significa apenas que a família Lin está ciente dos perigos iminentes. Nesse momento, a Rei Yuan está pensando em outra coisa completamente diferente. Ela coloca a mão na testa dele e pensa que até o ajudou a encontrar um emprego. No entanto, eu não esperava que ele fosse se demitir no primeiro dia. Ela começa a se arrepender de ter dito a ele que faria qualquer coisa por ele. Ela tira dinheiro do bolso e o entrega a Zhan Xuan. Ela declara que esse dinheiro é para ele e pede que ele não use roupas não formais quando vier à sua empresa dessa maneira. Zhan Xuan agradece a esposa e pergunta se ela está indo para casa. Ele pede que ela o leve com ela. No entanto,
O rei Yuan se recusa imediatamente, sob o pretexto de que não há espaço suficiente para ele no carro. Então, a mulher que estava ao lado deles lhes oferece uma carona em seu carro, que deixa Zhang Xuan completamente feliz e o rei Yuan, ao contrário, indignado. No caminho, Zhang Xuan agradece a mulher e pergunta se ela é uma nova funcionária da empresa de sua esposa. Ele também lhe pergunta por que não a viu antes. A mulher começa a se irritar com o comportamento de Zhang Xuan, mas espera pacientemente pelo fim da viagem. Em um determinado momento, ela para o carro abruptamente e Zhang Xuan quase sai voando do banco do passageiro. O rei Yuan imediatamente pergunta a ela o motivo da parada. Ao olhar para cima, eles veem que há um caminhão bem na frente dele. O rei Yuan proclama que a vila deles está logo à frente e se pergunta por que a estrada está tão bloqueada. Então, o guarda-costas informa ao rei Yuan que há algo errado aqui. Ela tira os cintos de segurança para sair do carro. Ela diz ao rei Yuan para ficar sentado no carro e não sair. A mulher sai do carro e, em seguida, uma multidão de homens também sai da caminhonete. Eles parecem ser bandidos tipo dele. Ao ver uma mulher, diz a ela para se afastar. Ele exclama que precisam de uma garota que está sentada em seu carro. Todos os assaltantes têm facas com ele. A guarda-costas responde ao bandido que não permitirá que o rei Yuan seja roubado descaradamente dessa forma. Então, um dele, brandindo uma faca, vai direto ao guarda-costas e exclama que não o culpa por sua grosseria. No entanto, sua manobra com a faca não funciona com ela, e ela se esquiva do golpe. Ela pega a mão dele e imediatamente o joga na cúpula do carro, bem na parte em que o rei Yuan está sentado. Ao ver isso, rei Yuan cobre o rosto com a mão. Ela se vira para ligar para Zhang Xuan e pedir que ele chame a polícia. No entanto, quando ela vira a cabeça, vê que seu marido não está lá. Ela imediatamente se pergunta onde seu marido poderia estar indo em um momento tão perigoso e crucial. Acontece que Zhang Xuan fugiu do barulho e entrou sorrateiramente na casa da família. Depois de abrir a porta, ele entra no saguão e pergunta a ele qual é o motivo de entrar aqui depois de todo o barulho que fez do lado de fora. Ele ordena a um homem que mostre sua verdadeira face. Em seguida, um homem vestido totalmente de preto desce as escadas do segundo andar. Ele também usa um chapéu preto. Ao descer, ele anuncia que Zhang Xuan notou sua presença. Ele declara que, ao que parece, tem pelo menos algumas habilidades de vigilância. Zhang Xuan, completamente irritado, pergunta ao homem como ele se atreveu a bagunçar seu gênio. Ele afirma que arruinou o piso limpo que acabou de lavar hoje. Com raiva, ele exclama que o bastardo sujou tudo enquanto entrava sorrateiramente na casa. Então, o homem lhe responde que está claro que Zhang Xuan é realmente um homem que cuida de sua família. De acordo com ele, mesmo no momento em que está prestes a morrer, ele cuida de uma coisa tão pequena como limpar o chão. Ao dizer isso, ele acende um cigarro no caminho. Zhang Xuan imediatamente ordena que o homem apague o cigarro, pois sua esposa odeia a fumaça dele. Em seguida, o homem misterioso pergunta a Zhang Xuan o que acontecerá se ele não o fizer. Zhang Xuan lhe responde ameaçadoramente que, nesse caso, ele morrerá em suas mãos. Nesse momento, o homem também fica furioso e é o primeiro a erguer o punho para Zhang Xuan com as palavras "aceite sua morte". Zhang Xuan então proclama que essa velocidade de ataque é muito lenta para dominá-lo. Ele imediatamente agarra a mão do homem e quebra suas duas mãos. O homem imediatamente cai de joelhos em um estado de estupefação. Nesse momento, Zhang Xuan vê a tatuagem em seu pescoço. A partir disso, ele tira algumas conclusões e pergunta ao homem misterioso se ele é um dos 30 membros do Cavaleiro das Trevas. Não há resposta. Zhang Xuan então lhe pergunta sobre quem o contratou. Dessa vez, o homem responde que, como Zhang Xuan sabe sobre o Cavaleiro das Trevas, deve ficar claro que, mesmo que eles morram, nunca revelarão a identidade do empregador. Decidindo tomar medidas extremas, Zhang Xuan tira um anel de ouro do bolso e o entrega ao homem. Ele lhe pergunta se ele sabe que tipo de anel é esse. Então o homem reconhece o anel e proclama que ele é sagrado. Ele imediatamente reconhece o grande Zhang Xuan. Zhang Xuan faz a mesma pergunta novamente. Ele proclama que, se ele não disser quem é seu empregador, matará todos os seus 12 irmãos e irmãs. Decidindo não hesitar com a resposta e sem hesitação, o homem responde que o sobrenome de seu empregador é Sui. Ele também diz que é o homem do Yang. Imediatamente após sua resposta, o homem é atingido na cabeça. Ele se sufoca, desmaia e morre imediatamente. Enquanto isso, depois de lidar com todos os bandidos, a Rei Yuan e seu guarda-costas finalmente chegam à vila. Os dois entram ameaçadoramente no salão onde Zhang Xuan está limpando tudo depois dessa mesma situação. Zhang Xuan os cumprimenta com alegria. Zhang Xuan se aproxima de sua esposa e oferece a ela os serviços de seu leque. O homem afirma que ele a ajudará a se refrescar. Não que a resposta seja um frio de rachar. A Rei Yuan se senta na cadeira. Ela coloca a mão na testa e pensa que costumava presumir que seu
seu marido havia mudado. No entanto, ela definitivamente acha que não esperava que ele fugisse de forma tão covarde quando sua vida estava em perigo. Ela suspira pesadamente. Então Zhan Xuan se aproxima dela com uma bacia cheia de água, com um sorriso sereno no rosto. Ele diz que sua esposa trabalhou muito e pede que ela o ajude a lavar seus pés. A esposa malvada lhe pergunta o que diabos ele está fazendo. Então, Zhan Xuan começa gradualmente a tirar os chinelos dela. Em seguida, ele coloca os pés dela na bacia. O fato é que ainda há vestígios ocultos de veneno no corpo do rei Yuan, que precisam ser tratados com a ajuda de 6 massagens. Com a ajuda dele, ela finalmente está se recuperando. No entanto, Zhan Xuan decide que ainda precisa fazer a mesma massagem regularmente. Ele pega os pés de sua esposa e os coloca em uma bacia. Então, a ruborizada Rei Yuan pede para não tocar em seus pés e proclama que isso não é decente. Como um estranho está presente na casa, ele decide que sua esposa não o entendeu. Ele adverte de que é um homem decente e que não fará nada com ela. Ele pega a perna do corredor da Rei Yuan novamente e diz que ela acabou de sofrer o choque de ser atacada. Ele diz que a massagem a ajudará a lidar com o estresse que recebeu. Pelo fato de estar sendo segurada pelas pernas, a garota involuntariamente começa a corar mais e mais, corando ainda mais profundamente. Rei Yuan aguarda o final de sua massagem relaxante. Durante o processo, ela se lembra de que nos últimos dias tem dormido bem. Além disso, tem tido uma boa noite de sono. Ela supõe que isso é possível por causa da promessa que Zhan Xuan lhe fez. Ela se ruboriza ainda mais e admira como o marido massageia e penteia suas pernas. Depois de alguns minutos, ela lhe diz que está sentindo melhor agora. O rei Yuan sugere que ele despeje a água em uma bacia. A moça também lhe diz que seu velho amigo logo virá à sua casa. Ela oferece ao marido para dar uma olhada na rua. Isso dá a entender que ela quer dar um tempo com seu amigo da companhia dele. Zhan Xuan não parece nem um pouco invejoso ou triste. Ele simplesmente se levanta e pega uma bacia para despejar a água. Ainda com o mesmo sorriso sereno, ele pergunta a ela de qual amigo ela está falando. Só então a Rei Yuan volta à realidade e começa a se irritar novamente. Ela responde a Zhan Xuan que isso não é da conta dele. Dessa vez, ela anuncia, de forma breve e ameaçadora, que ele precisa sair e não voltar até o meio-dia. Sem se incomodar, ele pergunta de brincadeira o que acontecerá se ele não a encontrar antes do horário. Isso torna Zhan Xuan ainda mais irritante para sua esposa. Ela joga um travesseiro próximo a ele, ameaçadoramente, para ele sair. Isso não o deixa nem um pouco irritado, mas o faz rir. Ele vê tudo como uma diversão e, sem raiva alguma, vai despejar a água da bacia. É claro que Zhan Xuan segue o pedido da esposa e vai para fora. Ele vai para a comunidade de caridade Rei Yuan. Ao ver um prédio tão familiar, lembranças de anos passados vêm à sua mente. Há muitos anos, Zhan Xuan e sua mãe não de morar, mas graças à ajuda de uma certa garota chamada Din, eles conseguiram sobreviver em circunstâncias tão difíceis. Ele chega à conclusão de que, se o rei Yuan quer se divertir com seus amigos, então ele pode visitar as mesmas crianças órfãs que ele já foi. Depois de comprar alguns brinquedos no caminho, ele vai direto para o abrigo. Assim que um homem aparece no horizonte da passagem, uma multidão de crianças corre em sua direção, que, é claro, o deixa incrivelmente feliz. Ele pede às crianças que não tenham pressa, pois garante que tem brinquedos suficientes para todos. As crianças pegam alguns brinquedos de suas mãos e continuam brincando. Depois de ver essas cenas, Zhan Xuan recupera as lembranças de sua infância, ainda olhando para elas com seu sorriso sereno. Ele se lembra de que, quando era pequeno, sempre ficava feliz quando alguém lhe trazia novos brinquedos ou presentes para o orfanato. Quando o homem estava olhando para os meninos, uma menina veio correndo até ele e puxou sua camiseta. Com uma expressão doce no rosto, ela lhe perguntou se ele poderia brincar um pouco com ela. O nome da garotinha é Yin. Zhan Xuan, é claro, concorda em brincar com ela e a pega no colo. Ele brinca com ela como se ela estivesse voando. Yin está absolutamente encantado em jogar com Zhan Xuan. Durante o jogo, pessoas de aparência rica, com Mercedes preta e roupas respeitáveis, aparecem bem na porta do abrigo. Pela aparência, fica claro que a mulher que está no meio é provavelmente a chefe, e 2 guarda-costas estão ao lado dela. Depois de sair dos carros, eles descem e vão direto para dentro do abrigo. Depois de ver as pessoas, a alegre bebê Yin de repente fica séria. Apontando para elas com o dedo, ela proclama que são pessoas. Ela também diz que essas são as pessoas ruins que querem destruir a casa de Yin. Olhando para o lado, Zhan Xuan está perplexo com o que a menina acabou de dizer. Ele abaixa Yin no chão e começa a olhar para eles com interesse. Zhan Xuan pergunta a Yin se eles realmente querem demolir o abrigo, e então a garota acena com a cabeça. Depois de deixá-la, Zhan Xuan corre imediatamente para o jardim para falar com os proprietários do abrigo. Ele liga para uma certa garota chamada King e imediatamente pergunta se o abrigo está bem. Imediatamente, percebendo toda a situação,
Jin Wei pede a Zhang Xuan que não se preocupe com isso. Ela anuncia que tentará falar com eles novamente. Ao lado dela no gazebo está sua velha amiga chamada Qin Hu. Jin Wei informa a Zhang Xuan que esse grupo de pessoas é de uma empresa de resorts e que toda a área local foi comprada por ele. Ela também relata que os funcionários pediram que eles reconstruíssem a nova casa de caridade antes de iniciar a construção. A idosa senhora Jin Wei, com lágrimas nos olhos, declara que, no entanto, essa empresa está fazendo negócios injustos e que ela construiu uma casa ao lado de uma fábrica de produtos químicos. Ela pergunta a Zhang Xuan como pode levar essas pobres crianças órfãs para lá. Ela também pergunta se ele se lembra de suas histórias sobre uma certa pessoa boa que financia uma casa de caridade de graça. Zhang Xuan lhe responde que sempre se interessou em saber que tipo de pessoa poderia ser essa. Então, a senhora idosa Jin lhe responde que essa pessoa é a senhora Qin Hu. Ela relata que, nos últimos 5 anos, ajudou muito o abrigo de caridade. No entanto, ela afirma que, nesse caso específico, está desamparado. Apesar disso, Qin Hu vai lidar com eles a todo custo. Então, Zhang Xuan salta de seu assento e proclama que ele mesmo lidará com ele. A idosa senhora dele diz que essa é uma opção inútil. No entanto, Zhang Xuan a convence de que ele deve pelo menos tentar. Enquanto isso, a senhora Qin começa a lidar com essas pessoas. Seus guarda-costas lhe dizem que a vida e a morte dos órfãos desse orfanato não são importantes para seus conhecidos. Ele pede que eles se culpem por aquilo para o qual nasceram. Qin Hu, furiosa, grita com eles e diz que são uns completos bastardos. Ela pergunta a eles como se atrevem a dizer coisas tão terríveis sobre essas pobres crianças. Ele proclama que, mais cedo ou mais tarde, ela será punida por isso. Em seguida, eles respondem que prepararão documentos oficiais em alguns dias e que, durante esse período, a casa de caridade será definitivamente demolida. No entanto, nesse momento, Zhang Xuan está respondendo que não está pensando em demolir a casa. Com uma vara nas mãos, ele caminha em direção a ele. Ela proclama que, se eles não forem embora agora, ele mesmo vai bater nele. Ele está agitando sua varinha bem na frente dele. Eles começam a se esconder um atrás do outro e a ficar com medo do bastão. Um a um, os ricos começam a correr para o carro e a entrar nele. Durante o trajeto, eles gritam que, mais cedo ou mais tarde, seu abrigo será demolido até o inferno. Então, eles saem ruidosamente. Zhang Xuan abaixa seu bastão de batalha e se aproxima de Qin Hu. Ele lhe pergunta se ela está bem. A garota atonita olha para Zhang Xuan com olhos arregalados. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.